É diversificação para lá, é diversificação para cá, é diversificação, diversificação, diversificação. Todo mundo fala para você diversificar, você já deve ter ouvido isso em praticamente todo vídeo de investimento. Mas será mesmo que você precisa diversificar? Será que esse é o caminho para você ter uma carteira de investimentos de sucesso? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Para a gente começar, obviamente, a gente precisa definir o que seria diversificar. Diversificar nada mais é do que você, na hora que for selecionar os seus investimentos, você vai selecionar mais de um tipo de investimento para colocar na sua carteira. Você já deve ter ouvido aquela frase de não colocar todos os ovos na mesma cesta. A cesta é a sua carteira de investimento. Os ovos são os investimentos que você selecionou. Se você colocar só um investimento ou colocar todos os investimentos muito parecidos uns com os outros e derrubar a cesta, ou seja, dar problema na carteira, é todo o seu patrimônio que vai ter problema. Então a ideia de diversificar é você colocar ovos em cestas diferentes. Para se der problema em alguma coisa, é só em uma cesta que deu. Traduzindo, é você selecionar investimentos diferentes e descorrelacionados, ou seja, não muito similares, para caso aconteça algum problema com algum desses investimentos, é só uma parte do seu patrimônio que vai sofrer algum impacto e não todo o seu patrimônio. Então, para dar mais um exemplo, se você pega o seu dinheiro, coloca 100% do seu dinheiro em um único ativo, em uma única ação ou um único fundo imobiliário, e esta ação ou fundo imobiliário dá problema, é 100% do seu patrimônio que está afetado, que será impactado. Que tristeza! E quando você divide em várias coisas, aí o seu impacto é menor. E quando você vê conteúdos sobre diversificação, você também vai ver um outro termo chamado pulverização. A diversificação é você conscientemente, com uma estratégia, montar uma seleção de investimentos que criem uma harmonia, que façam sentido juntos, porque eles se complementam. Então a pulverização é você se esconder atrás da quantidade. Você compra um monte de coisa, você vai ter, por exemplo, 1% do seu patrimônio em cada tipo de ativo, e daí, se algum der problema, é 1%. Mas você não necessariamente sabe muito bem o que tem em cada um desses ativos, você não consegue acompanhar muito bem todos os ativos, então você está se escondendo por trás da quantidade. Enquanto na diversificação, como você escolheu com consciência, com estratégia, com plano, você tem qualidade. E apesar de você ter um número menor de ativos, foram muito bem selecionados e a composição criada é uma composição segura. Então a gente já entendeu que a diversificação traz um enorme benefício de segurança, onde ela aumenta muito as suas chances de proteção, ela diminui muito o risco de você ter uma grande perda de patrimônio caso alguma coisa dê errado. Por outro lado, existe, obviamente, como tudo na vida, um ponto negativo também. Quando você diversifica, ou seja, você compra várias coisas, você também vai diluindo ali o seu resultado. Se você compra, por exemplo, 100 ações, e agora não estamos diversificando, estamos pulverizando, mas se a gente compra muito, a gente acaba indo para a média do mercado. Então, um índice, por exemplo, como o Ibov, como o IFIX, esses índices têm muitos ativos lá dentro. Então é tipo a média de mercado. Então se você começa a comprar muita coisa, você acaba sempre regredindo a média porque você está comprando tudo, você está fazendo como se fosse um índice. Então quanto mais você coloca na sua carteira, menos você vai ter desse benefício de proteção, porque a partir de uns 16 ativos, por exemplo, o benefício de adicionar mais um ativo vai sendo menor, o efeito vai sendo menor. Então, se você coloca mais, você começa a diluir o seu resultado. Então, existe esse lado negativo também, de quanto mais você compra, mais você dilui o seu resultado. Então, ao mesmo tempo que se der problema, o problema vai ser muito pequeno, se você tiver ali uma empresa ou um fundo imobiliário que tem um resultado maravilhoso, esse resultado também vai ser muito pequeno para você, porque ele vai ser diluído em tantos ativos. Então, existe esse ponto negativo também. E tem uma frase muito legal do Warren Buffett, onde ele diz que a diversificação é proteção contra a ignorância. Faz pouco sentido se você sabe o que você está fazendo. E não é uma frase com um tom negativo, um tom agressivo. Mas para que existe a diversificação? Justamente para te proteger de riscos, para te proteger de coisas que você não consegue prever. Então, de fato, é uma proteção contra a ignorância, mas não a ignorância no termo pejorativo. É uma proteção contra coisas que você desconhece, coisas que você não tem como prever. Então, de fato, é isso, é uma proteção. Para quem consegue acompanhar extremamente de perto uma empresa, um fundo imobiliário, para quem consegue acompanhar também muito de perto, quem tem a capacidade analítica de analisar no detalhe a empresa, consegue investir em menos ativos e consegue ter um resultado muito superior, porque essa pessoa fica concentrada em poucos ativos e tendo bons resultados, eles são potencializados porque o investimento não está diluído em muita coisa. Mas, ao mesmo tempo,
você fica naquele risco de estar muito concentrado. Vai que você erra, vai que aparece alguma coisa impossível de prever, como uma pandemia, vai que as coisas dão errado. Se você estiver concentrado, então você acaba ali tendo um impacto muito grande. Mas então, dito isso, vale a pena? Você precisa mesmo diversificar? Na minha opinião, sim, você precisa diversificar. Você não precisa ser extremo a ponto de pulverizar e comprar 50, 100 ativos, porque é demais. Você não vai conseguir acompanhar isso e você vai diluir muito o seu resultado, seja ele do positivo ou do negativo, vai ser diluído em tanto ativo que vai ter na sua carteira, sem falar que para você declarar isso depois vai ser um saco declarar 100 ativos. Então, não seja o extremo. E para o outro lado também, você ter pouquíssimos ativos, 1, 2, 3, a menos que sejam ativos que eles por natureza são extremamente diversificados, como ETFs, se você estiver selecionando a dedo pouquíssimos ativos, eu entendo que ou você tem muito conhecimento e muita capacidade e muita confiança de ser assertivo na sua análise, que é a minoria da minoria das pessoas, ou senão vai dar problema. Então, o meio do caminho, na minha opinião, é o caminho mais saudável. Tenha alguns ativos, tenha 16, 20 ativos, porque você já tem uma diversificação bacana. Lembrando que a diversificação é a escolha com propósito, com estratégia, com qualidade. Não é escolher qualquer coisa. Se você comprar 20 bancos, você está concentrado do mesmo jeito. 20 elétricas, você está concentrado do mesmo jeito. Então você vai pegando de setores diferentes, que são descorrelacionados, investimentos também diferentes, para você ir diversificando, diluindo esse risco. E se você precisar de ajuda para escolher esses investimentos para diversificar a sua carteira, você pode assinar a Suno Premium com 25% de desconto, clicando no link da descrição para você ter acesso à recomendação de ações, fundos imobiliários, fundos em geral, renda fixa, tem até conteúdo de macroeconomia, muita coisa para te ajudar a diversificar e aprender mais sobre investimentos. Então clica no link aqui e não perde essa oportunidade. E obviamente não esqueça de usar o cupom Suno Premium 25 OFF para aplicar o seu desconto. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo quantos ativos você tem na sua carteira. Você está diversificado ou não?